E aí, oi pessoal, turma da Leitores da Rua do Sabão, fãs, seguidores, ou quem caiu aqui nesse canal por acidente também é muito bem-vindo. Estamos aqui para mais um episódio do Conversa na Rua. Hoje eu vou conversar com o Antônio Oliveira, que ele é o autor deste livro aqui, A Árvore que se foi, Árvore que se foi. Diz oi aí pro pessoal, Antônio. Oi, pessoal. Obrigado por estarem assistindo esse episódio da Rua com o meu livro. Esse episódio particularmente quente, gravado numa sexta-feira que estamos derretendo. Com a Sim, gente também está o Dom Ramoncito, como sempre. Diz oi, Dom Ramon. É, oi, oi. olha só. Vamos torcer para que ele fique quietinho no decorrer dessa conversa. Antônio, vamos então bater esse papo sobre o livro. O Árvore que se foi, ele foi editado aqui pela Rua do Sabão, né? Ele é a história do Afonso, um jovem, ele é pré-adolescente para adolescente, né? O livro conta ele entre 11 até 14 anos. Tudo se passa no começo da década de 90, né? 91 a 1993, não é isso? Isso, acaba em 94. Que acaba em 94. É um. Você diria que. O que você estava pensando quando você fez? É mais assim um romance. É um romance de formação, né? Tem essa. Para quem não conhece o termo, né? Existe na literatura esse subgênero clássico, o romance de formação, que é a história do jovem entrando na idade adulta, se criando, aprendendo sobre a vida. Acho que o exemplo mais famoso é a Educação Sentimental, né, do Flaubert, mas talvez o mais lido vai ser o Demian, do Hermann Hesse, né? Pelo sorriso eu percebo que foi uma inspiração. Foi. Acho que tiveram várias inspirações, né? Como eu trabalho em escola, tem Meu Pé de Laranja Lima, que é mais pegando a infância, não é tanto essa adolescência. Acho que Feliz Ano Velho também, que daí é biográfico, né? Então, mas Demian com certeza foi uma inspiração, apesar do Demian ser bem filosófico Isso. né? Mas sim, é um romance de formação, com certeza. É isso que eu ia chegar, né? Porque tem essa pegada de romance de formação, né? Do Afonso de se descobrindo na vida, mas tem um troço de uma literatura memorialista também, né? Essa coisa da nostalgia, principalmente do começo da década de 90, é um elemento bastante importante e corrente do livro, né? Principalmente para mim, que tem também essa faixa de idade, era também pré-adolescente no começo da década de 90, então é engraçado, né, ver como tem certas experiências marcantes que são universais, né, para nossa geração, né? Eu também lembro perfeitamente de onde eu estava quando o Ayrton Senna morreu. Eu lembro da final da Copa de 94. Assim, eu pensei também em escrever um paradidático, né? Uhum. E daí eu estava pensando até numa faixa etária específica, no 9º ano, que é esse último ano do ensino fundamental 2, que eles veem esse final da década, começo da década de 90, a abertura do Brasil, começo do neoliberalismo, mas eu queria dar esse senso de quem viveu também, né? Que teve coisas que fogem um pouco o que está relatado de maneira abrangente no livro de história, e que no contexto brasileiro foi todo contornado por várias experiências super emotivas, né? Que nem a Copa, a morte do Senna, que eu acho que também é um livro sobre formação da masculinidade, eu sinto, né? Da época também. Não, certamente, né? Porque tem esse elemento, né, da descoberta, dos amores, né? Bastante. Isso é um troço que é interessante, que eu ia justamente te falar,
e falar para todo mundo que está vendo isso e está interessado, ficando interessado em ler o livro, que eu comecei a ler, né? Eu já sabia que tinha essa coisa da memória do começo da década de 90, daí eu pensei, bom, vamos ver, o livro é nostálgico, né? Deve ser divertido, trazer umas boas lembranças, mas tem umas belas porradas, né? É uma história que tem momentos assim bastante chocantes, até fortes. Eu acho que você estava tem, né, essa construção muito delineada de personagens e a evolução deles e os momentos de confronto e entrechoque às vezes são muito violentos, né? Como é que você lidou esse controle de tom assim no livro? Então, isso foi bastante difícil. Acho que tem a ver tanto com a minha adolescência quanto minha profissão. Então, eu trabalho com essa faixa etária, né? Eu trabalho com essa faixa etária há muito tempo, em escola. E eu sinto que eles já passam por experiências bastante violentas, né? Em diversas esferas, às vezes de conflitos entre eles, às vezes de lar que são violentos, às vezes de experiências randômicas que são violentas. E como não se fala sobre isso, às vezes eu acho que a literatura é o Harry Potter, é a fantasia. Quando acontece, parece que está acontecendo só com ele, né? E é uma experiência que muitos adolescentes passam do meu ponto de vista, porque eu lido com isso de uma maneira frequente. Então, era importante eu escrever um romance que falasse assim, olha, a adolescência também pode ter essas experiências, né? Que tivesse esse elemento de identificação, que às vezes passa por experiências duras e crises. Então, eu também me alimentei um pouco desses casos que eu vivi. E a primeira versão, eu pesei a mão mesmo, sabe? E daí a primeira leitura crítica, a pessoa, nossa, não, você tem que avisar um pouco, porque eu queria, era isso, eu queria desmistificar um pouco que a adolescência é esse lugar mágico de descoberta, pode ser um lugar de muita dor também, mas que no meio dessa dor pode ter caminhos e esperanças. Então, eu A pensei descoberta envolve, a descoberta envolve dor, né? Sim, sim, sim. E injustiças né, e enfim, foi isso. Mas eu errei o tom. Eu pintei com cores bem fortes. Eu acho que eu estava tentando achar o tom, e daí aos poucos. Na versão original se diz que você errou o tom, né? Nos primeiros rascunhos, assim, daí mostrando para outros leitores, eu fui acertando. Tem também uma coisa curiosa, eu acho. Eu sinto que o livro ele começa com um tom mais infantil, dos 11 anos, e daí ele vai ficando abordando questões mais adultas no decorrer das páginas, né? Então também é engraçado porque é isso. Acho que ele começa com um tom e aos poucos ele vai também adquirindo novas cores. Mas isso é a vida também, né? Eu acho que é interessante porque imita bem o processo de como funciona o amadurecimento mesmo, né? Porque começa num universo meio edulcorado, né? Com toda essa explicação da metáfora da árvore, e daí o Afonso parte para o mundo, escola nova, novos amigos, é tudo muito promissor. E é engraçado que você mencionou o Harry Potter, porque é meio que nem o Harry Potter, né? Sai do mundo dele para uma escola nova, onde é tudo diferente, tudo mágico, vai encontrar aí uma experiência mágica, né? Que é o começo desse relacionamento, mas aos poucos a realidade vai se impondo. Sim. E eu achei um livro muito tocante, na verdade, até de certa forma melancólico, né? Mas não de uma forma ruim, uma forma bonita mesmo. Tipo, isso é a vida, né? A vida é esse processo de crescer a partir de erros e acertos e ganhos, mas também de perdas, né? Sim.
Sim. Você acha que... vamos falar, você mencionou duas que você dá aula, sua formação, você é psicólogo, né? Sim, eu fiz uma faculdade de educação física, Uhum. daí depois eu fiz psicologia, mas eu sempre trabalhei com educação, e eu trabalho em escola há muito tempo, então eu trabalho já há mais de 10 anos em coordenação escolar e com exatamente essa faixa etária, de 11 a 14 anos. Já trabalhei com crianças um pouco mais novas, um pouco mais velhas, mas sempre eu peguei essa faixa etária de 11 a 14 anos. E foi isso que te estimulou a escrever o livro, a começar a escrever, essa coisa de quero contatar esse pessoal de uma outra forma? Como foi esse Sim, processo? sim, meus dois, eu tenho dois filhos, homens também, eles estavam entrando nessa faixa etária. Eu comecei a escrever contos da minha adolescência para eles, eles começaram a gostar. E daí eu vi que tinha vários contos. Eu primeiro pensei em fazer um livro de contos dessa época. E daí eu falei, puxa, deixa eu tentar escrever um romance, né, que conte mais a essa jornada do adolescer. Mas também, nos últimos 5 anos, eu comecei a perceber movimentos diferentes na escola e eu queria também fazer um paralelo entre o que foi adolescer nos anos 90 e o que está sendo adolescer agora, né? O livro não faz isso, mas eu queria dar um material que proporcionasse esse paralelo numa sala de aula, por exemplo, ou na cabeça de alguém lendo, né? Então, e comecei a perceber, por exemplo, tem algo muito intencional lá. Então, hoje a gente tem a Greta Thunberg, né? E ninguém Uhum. sabe que a gente teve também uma adolescente canadense falando na ONU de clima nos anos 90, mas isso ficou esquecido. Então, existem paralelos que meio que eu queria desenterrar e outras coisas que são diferentes. As mensagens que se mandam hoje uns pelos outros pelo WhatsApp eram bilhetinhos nos anos 90. Então, tem rupturas, mas tem continuidades também. Eu queria levantar essas coisas, sabe? É o que eu lembro de Correio Elegante na escola. Era divertido, principalmente por causa do caos que causava, né? Quem Sim, foi que escreveu esse bilhetinho? Quem é que gosta de você? sim, Daí vinha todo o debate e deixava tudo mais tenso, na verdade, porque enquanto a pessoa sabia que ninguém gostava dela, ela vivia numa ignorância feliz. Daí sim, surgia a angústia de ter que descobrir. Isso foi bem lembrado, sim, como era sofrido ser adolescente na década de 90. sim. Essa coisa do paralelo com hoje em dia, você pode botar na continuação, né? Faz um livro sobre o Afonso adulto lidando com o filho adolescente agora. Sim. Ela É, fica a ideia. e isso é assim, porque o autor é esse cara, né? O autor é um cara que viveu nos anos 90, eu, né, que estou lidando com os filhos nessa idade. Então, isso estava na minha cabeça constantemente, com os filhos e estudantes nessa idade, né? Então, enquanto eu estava escrevendo, eu estava pensando como o que eu estava escrevendo dialogava com a adolescência agora o tempo todo, né? Isso é interessante, né? Porque não é uma nostalgia por nostalgia, não é simplesmente ficar lembrando uma lista de filmes que passavam na sessão da tarde, né? É uma nostalgia que se comunica com a realidade, como eu mencionei, é universal, né? Sim, O Correio Elegante é para lembrar que, tipo, ó, era difícil na nossa época se relacionar, como é difícil hoje em dia. Você tem erros e sim, acertos. O bailinho onde acontecia treta na nossa época, tem o bailinho de vocês hoje em dia também. sim, Então, e eu acho que também, até para uma aula, sei lá, de história, ou para alguém que é interessado em como estamos onde estamos, né? O livro ele não debate profundamente questões como racismo e homossexualidade, mas ele não se furta delas também, né? Então, é, e, e questões sociais, então mostra como a gente viveu, ou um subgrupo, pelo menos, viveu essas questões nos anos 90, e daí acho que dá
para o leitor também, que não viveu nos anos 90, os que viveu relembrar e tentar traçar de lá até aqui, o que não viveu fazer o mesmo percurso, né? Não é um livro, eu acho que aprofunda esses temas, mas traz um registro dessas questões também naquela época, para os adolescentes da época de São Paulo, de uma classe social, o que eu acho que é importante também, né? Mas eu acho que foi uma aproximação muito elegante dos temas, viu, Antônio? Porque não é um troço assim que você vai e joga, né, uma luz em cima para observa aqui agora o que era a questão gay na década de 90, o que às vezes tipo, nem é realmente o assunto do livro, né? Mas você aponta, não, estava lá, não é algo que surgiu quando fizeram a primeira parada gay só. Se bem que a parada gay também é antigaça, né? Não é, os gays não foram inventados no primeiro show da Pablo Vittar. Estava lá, a gente tinha problema para lidar, a gente não tinha acesso às informações que nós temos hoje. Eu acho que uma coisa que fazia muita falta era a internet, né? Porque você estava isolado, você estava nesse mundo extremamente misógino, extremamente preconceituoso. De repente você encontrava lá a pessoa que tinha uma orientação sexual diferente da sua, cadê a sua referência? Imagina, você está na internet, você tem lá o textão lá falando, não, ó, é isso, 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 a pessoa é assim, assim. Você não era necessariamente preconceituoso, mas faltava, né, um arcabouço intelectual que ajudasse a perceber em si mesmo, né, como ser uma pessoa melhor para lidar com isso. Sim. Isso acho que é outra permanência e ruptura que eu acho que aparece em algumas passagens, porque tem vários momentos que os amigos lá do Afonso começam a discutir assuntos num lugar de completa ignorância, né? Então, a AIDS, por exemplo, surge nos anos 90, eles começam a trocar informação, as informações são todas ignorantes, que é retrato do que eu acho que eu e você vivemos naquele momento. E não tinha como dar um Google e saber o que era verdade ou não. Então, existia o fake news da época, né? Esses rumores se espalhavam, mas é isso, não se espalhavam a internet, né? Não existir, fazia com que esses rumores fossem bem localizados, né? Não se espalhassem como se espalham hoje, mas também a gente não tinha como verificar nada. A gente tinha a Barça, né? E se eu estivesse na Barça, você tinha que ir numa biblioteca, e ninguém fazia isso. Então, esse elemento também acho que é um outro elemento interessante do como as coisas aconteciam na época e como elas acontecem hoje, né? É engraçado que a gente meio que fez o completo círculo, né? A gente começou muito na ignorância, sem acesso à informação, porque não tinha internet. Daí surgiu a internet, a gente teve acesso à informação melhor. E agora chegamos no ponto que a internet nos desinforma tão bem quanto a gente estava repleto de ignorância. Então, vamos ver se a gente retoma a parte em que é um veículo para sabermos mais e melhor, né? Sim. Antônio, mas como é que foi, assim, especificamente seu método? Né? Você resolveu lá escrever o livro, você tinha os contos, esses contos você descartou tudo e começou do zero, ou você pegou, combinou para fazer o romance? Você foi do romance do começo ao fim? Como é que foi que você fez? Não, eu usei, assim, eu tinha alguns contos, algumas histórias que eu queria contar. E algumas histórias do livro são reais, com personagens mudados, assim, são histórias que ou eu vivi, ou um amigo meu viveu, ou um estudante meu viveu, e eu troquei detalhes, né? Então, o livro é feito de muitas histórias de adolescência dos anos 90 ou adolescência desses anos que eu trabalhei com adolescentes, né? E tinham histórias muito ricas que eu achava
ricas e formativas que eu queria contar. Mas isso era talvez 15% do livro, né? E daí eu pensei, puxa, qual é a jornada desse personagem? Eu sabia onde eu queria que o livro acabasse, eu sabia exatamente que eu queria que ele acabasse na data que ele acabasse. E daí eu fui colocando, puxa, em que momento essas histórias fazem sentido? E daí eu fui conectando essas histórias maiores e passagens, aprendizados que eu queria, que eu achava que esse adolescente precisava ter aos 11 anos, né? Como que é essa relação, esse primeiro interesse amoroso aos 11 anos, o que acontece, o que pode vir depois. Então, eu tinha essas linhas narrativas também que eram importantes e fui conectando isso. Eu tinha um papel craft cheio de post-it e eu ia colocando lá. Isso é um velho truque, né? Isso, na verdade, não é o primeiro escritor que faz esse tipo de coisa, não. Você estudou roteiro? Não, eu não estudei roteiro, mas eu tenho que, assim, como eu trabalho em escola, eu sempre trabalhei com muitas professoras de português. Então, assim, eu tenho esse aprendizado informal com elas, né? De escrita e do que fazer. Mas eu ouvi bastante podcast de autores, assim, também com aulas, dando dicas. Então, acho que foi tanto, tá muito próximo de professoras que trabalham com esse estudo de gênero literário e técnicas de escrita, quanto me dedicar especificamente a aprender escrita para escrever o livro. Não, é que eu perguntei porque o livro ele tem uma estrutura muito gostosa, na verdade, de se ler, que é muito próxima à estrutura cinematográfica, né? Você tem cenas muito bem construídas, com começo, meio, fim, muito bem divididas, né? São episódios muito bem concatenados, os personagens têm subtramas que se desenvolvem. É uma narrativa muito elaborada. Eu fico impressionado de você dizer que realmente fez isso só sentando e escrevendo, porque normalmente os caras pagam uma boa grana para ficar fazendo cursinho do Robert McKee para aprender a construir história assim, viu? Poxa, eu fico lisonjeado. Não, é bom, é bom. Eu até fiquei pensando, nossa, isso aqui dá uma série do Netflix perfeita. Eu vou tentar vender, deve escrever um roteiro para você, você tem que me chamar primeiro. Fechou? Ótimo, fechou. Beleza. E que você se imaginou assim se tornando escritor? Vamos entrar nessa seara de conversa. Você escreveu seu romance, você pretende continuar ou você só queria botar isso para fora? Tem planos para um segundo? Puxa, eu tava. Quando eu cheguei no final desse, eu estava com planos para o segundo, que era um romance adulto, eu tenho a ideia dele, ele é bem diferente desse. Mas eu achei escrever super intenso, mas super legal, terapêutico até, assim, abriu um espaço imaginativo na minha cabeça enorme, mas foi intenso. O trabalho de divulgação é difícil, né? O trabalho de divulgação, para mim, eu acho o mais difícil. E eu preciso viver isso agora, de divulgar, de ver até onde vai. Mas eu tenho o segundo livro na cabeça, assim, vontade de escrever o segundo livro. Mas eu estou vivendo esse trabalho de divulgação que é isso, né? Eu acho que ser autor é fazer as duas coisas, é escrever e divulgar. E eu tenho muito prazer em escrever e, assim, muito pouca motivação para divulgar. Não necessariamente, né? A gente tem exemplos de grandes escritores, como o Dalton Trevisan, né? Nos Estados Unidos tem o Salinger, o Thomas Pynchon, que só escrevem um livro, se recusam a fazer qualquer divulgação. Eu admiro muito essa posição, porque eu super concordo com você. Eu acho que a pior coisa. Eu adoro livros,
toda a parte por trás dos livros, em volta dos livros. Eu não sou um grande fã. Essa coisa de mercado editorial me aborrece um pouco. Estou chocando agora, porque eu sou editor, né? Mas é verdade, gente, eu não gosto de nada disso. Mas faz parte, né? Mas isso está te desestimulando? Um pouco. Eu acho que eu preciso me organizar de novo, até minha vida pessoal, para escrever, porque foi um processo bom e agora eu me sinto mais confiante também para escrever um livro adulto. Eu acho que também tem essa característica de... Eu morei no Iraque de 2006 a 2010, na guerra. Eu queria escrever um romance que se passasse nesse período também, né? Também tem essa característica de escrever num contexto específico que eu vivi também. Eu tenho paixão pelo tema, assim, falar do Iraque, desse momento que os Estados Unidos estava lá e que o Saddam Hussein tinha caído, todo esse processo, e é uma realidade que eu não conheço muitos romances brasileiros que se passam nesse contexto, né? De fato, agora nós vamos ter que entrar nesse assunto, cara. Como assim? Você estava morando no Iraque durante a guerra? Não, a guerra no Iraque, a guerra no Iraque, né? Em 2001. Sim, quando o governo americano invadiu, logo depois. Foi, acho que em 2005. Eu fui para lá em 2006, né? E eles derrubaram o regime do Saddam Hussein. Então, eu estava em 2006, aí fiquei lá até 2010, trabalhando numa escola lá. Você tá... Então, o que você fazia lá? No começo, eu fui trabalhar com ONGs lá, né? Mas era muito perigoso trabalhar com ONGs e tinha muita corrupção também. E daí, a Rebeca, que era minha parceira na época, trabalhava numa escola. E daí ela era diretora da escola, e daí eu parei de trabalhar com a ONG, nós dois ficamos trabalhando numa escola o tempo que a gente ficou lá. Meus 2 filhos nasceram lá e aprendi a falar a língua, tal. Foi uma experiência bem marcante na minha vida. Eles nasceram lá, mas eles têm dupla cidadania? É assim que funciona no Iraque? Não, porque a Rebeca é americana, então eles são brasileiros e americanos, né? Mas quando eles fizerem 18 anos, eles podem pedir cidadania iraquiana, mas daí eu acho que eles têm que abrir mão de uma, servir exército. Bom, pode ser, né? Tem dessas coisas, né? Sempre tem umas pegadinhas, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele, com 18 anos, ele pediu dupla cidadania alemã, todo feliz, né? Achando que, tipo, vou morar na Europa, e daí alemã não, austríaca, né? Daí todo feliz, vou morar na Europa e coisa e tal. E daí o governo austríaco falou, bom, deixa eu te contar. Você tá devendo pra gente um ano de serviço militar. Acontece, né? Faz parte. Mas que doido, Antônio. Isso é legal e eu super concordo com você. Eu acho que falta mesmo. Eu tenho uma sensação de que falta na literatura brasileira umas visões meio diferentes, né? Existem gargalos sociais muito sérios no Brasil, né? Pouca gente vai ter acesso a um nível educacional que permita ler e escrever para início de conversa bem, ainda mais um nível de ler e escrever para você conseguir escrever um livro, né, ser um autor. Apesar de ter gente que teve nível, como o caso da Carolina de Jesus, que não teve acesso a essa educação formal e ainda assim é uma excelente escritora. Tem isso, né? O talento se sobressai. Mas esse gargalo do nível de educação acaba criando um grupo muito homogêneo, né, de autores. É muito homem branco de classe média. E às vezes eu sinto que o pessoal está muito falando sempre das mesmas coisas, né? Então, nossa, total. Eu acho que o que torna a sua literatura interessante é essa coisa que você
encontra essa especificidade da sua experiência, mas ainda assim tem esse canal para universalizar para todo mundo, né? Eu acho. Daí voltando para a árvore, né? Por exemplo, esse outro livro seria super específico, né? Para falar do Kurdistão, para falar de uma cidade específica no Kurdistão, que é uma coisa que eu acho que é algo peculiar para o público brasileiro, né? No A Árvore, eu estou falando do Brasil, eu sou mais um homem branco paulistano de classe média, né? Escrevendo um livro. E eu acho que é legal que hoje estão sendo mais bem promovidos autores negros e mulheres. Mas é isso que você falou, né? Essas pessoas e essas personagens sempre tiveram presentes, né? A gente conviveu no Brasil com uma variedade de pessoas, mas na literatura às vezes elas eram invisibilizadas também, né? Então, mesmo sendo mais um livro de homem branco, de classe média, para mim era importante que as personagens fossem diversas e até que a experiência religiosa do personagem principal tivesse esse elemento de diversidade, sincretismo brasileiro. Então, foi um olhar bastante intencional do livro também. Não, mas para esclarecer, eu não acho que seu livro seja assim, viu? Essa repetição, a coisa. O seu livro me lembra muito a perspectiva do Som ao Redor. Você assistiu o Som ao Redor? Não. Assiste, que eu acho que você vai gostar. Porque o Som ao Redor é um filme sobre a classe média, no caso, a classe média de Recife. Tem essa perspectiva. Mas não é essa coisa alienada e fechada dentro de si mesmo, né? É como ela se interage, articula e como ela se articula com o mundo maior. E eu sinto isso no Árvore que se foi. Tem várias coisas sutis assim no livro. A própria história do pai do Afonso, né, o seu Carlos, que é meio tem muita coisa com se junta muito bem com a história do que foi o caos econômico do começo da década de 90. Aquela era Collor, todo mundo quebrando, todo mundo tendo que fazer uns corres. Então tem essa, não é essa, eu não senti essa coisa, esse umbiguismo. Eu senti que tipo, é uma história que está veiculada no mundo, né? Está presa a uma realidade mais diversa do que esse um ponto de vista, né? Então isso é que é interessante. Eu espero que sim. Falando de filme, um filme que eu vi e eu fiz conexões com o livro, não sei se você viu, o Roma. Você viu? Sim. Que é também história de uma família de classe média, com seus conflitos, e assim, acho que numa época parecida também, então eu fiz várias, e que tem esse elemento também, né, porque parte do Roma é pelo olhar da criança, né, que como árvore que se foi, que é pelo olhar do Afonso, mas parte do Roma também tem o olhar da empregada doméstica que trabalha na casa da família, o que torna o filme mais interessante e rico também. Não, isso é uma coisa genial no Árvore, não é a visão do Afonso, né? Você tem a visão do Afonso, mas através dela você vai contando a história da mãe dele, que é muito poderosa. Você vê a história do pai dele, dos colegas, até. Voltei? Tá me vendo? Tá tudo bem? Você está congelado. Eu estou te ouvindo, mas você está congelado. Antes eu estivesse congelado. Está extremamente quente neste dia em que estamos gravando essa conversa. Queridos espectadores do Conversa, eu estou me matando de suar aqui. Mas o que eu estava falando é que até um personagem terciário, tipo Fernando, que
ele é mencionado umas 3 vezes, ele tem uma história interessante, né? Que a gente não vê direito, porque a gente observa a partir do ponto de vista do Afonso, que não é próximo dele e tal, mas tem coisa acontecendo ali, né? Fica óbvio que existe um universo interno de dramas e sofrimento que a gente perdeu, mas enfim, é a vida, né? Sim, sim. Ah, legal. É gostoso ouvir que você notou essas coisas. Bom, modéstia à parte, né? Isso é meu trabalho. Mas as pessoas percebem isso, né? As pessoas. Eu não lembro quem foi que falou, mas um conselho de escrita que eu ouvi uma vez e eu respeito muito é sempre escreva para o seu leitor mais inteligente. Sempre escreva para o seu leitor mais inteligente. Tem muita gente que vai falar, não, porque você tem que simplificar, você tem que entender. Eu acho que não ser deliberadamente obscuro é uma boa coisa, não tem para que você tentar impedir a pessoa de acessar a história, não sei que essa seja mesmo a sua intenção, mas por outro lado, você não tem que emburrecer nada do texto para ninguém, né? E eu acho que as pessoas percebem, talvez não necessariamente elas vão elaborar, porque eu tive que parar para pensar sobre o livro para ter assunto para essa entrevista, mas no fundo da cabeça elas notam, acho. Não sei, talvez a minha visão seja muito romântica da coisa. Ah, mas que alguém note, ou mesmo é isso que você falou, né? Que a pessoa não consiga elaborar, mas que ela tenha prazer lendo, ou que gere material para pensamentos da pessoa. Acho que isso é uma fonte de prazer também. Ela leu uma passagem, ficou pensando em o que isso tem a ver com a vida dela, virou assunto com algum amigo. Acho que isso é uma fonte de prazer para o autor também. Seus filhos leram o livro? Leram. Eles gostaram. Eles tinham a opção de não ler? Tinha a opção. Eu comecei lendo para eles, daí não tinha opção, mas eles gostavam muito quando eu lia para eles. E eles ficaram empolgados, assim. Sim. Muito bom. Eu anotei, durante a conversa, eu tenho aqui a minha cópia da árvore e ela não está autografada, né, cara? Apesar do fato de que a gente já se encontrou pessoalmente, eu podia ter pedido. Então, tá me devendo, tá? Sim. A árvore que foi, gente, tá à venda já, tá na Amazon, tem em outros lugares, tem nas melhores livrarias. Como eu já mencionei, se a sua livraria não tem, ela não é uma das melhores livrarias, sinto informar. Então fala lá para despedirem a árvore que se foi, para dar uma melhorada no nível. Pô, Antônio, eu espero que você continue escrevendo sim, consiga aí se organizar para fazer esse segundo livro, que parece bastante interessante, mas sem pressão, muita gente tem isso, né? O segundo livro dá uma empacada, assim, daí elas partem para o terceiro logo. Vamos ver. É capaz, vamos ver o que acontece, de repente eu me animo. Vamos ver se momentos assim também alavancam a compra desse livro, daí dá uma animada para eu começar o segundo. Muito bom. Gente, brigadão mais uma vez por terem assistido. Obrigado, Antônio, por ter participado dessa conversa. Em breve a gente está de volta com mais um bate-papo. E um salve para todo mundo. Quer dar um tchau para alguém, Antônio? Não, só agradecer todo mundo que ouviu até aqui e comprem o livro. A árvore que se foi, gente. Muito bom, viu? Eu recomendo. Falou, gente. Tchau, tchau.